Convido agora a senhora Maria Terezinha da Consolação Teixeira dos Santos, diretora-geral, para ocupar a tribuna com o objetivo de apresentar as atividades da gestão de processos que estão sendo desenvolvidas nesta Casa Legislativa. Boa noite. Tranquilo. Não, me puseram na tribuna de castigo, que é para filmar. Então eu até estou contida aqui. Vocês me conhecem, que eu acabo geralmente... Está ouvindo? Melhorou. Então, bom, boa noite. Aqui mais próximo, a gente consegue sair um pouco de trás da mesa, que não é muito a postura de professor, né? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar ocupando essa tribuna, um pedido nosso, um pedido do Dr. Maurício, para que a gente pudesse compartilhar nessa noite linhas de trabalho, prioridades e as diretrizes que estão sendo tomadas na administração da nossa casa, a Câmara Municipal. Queria agradecer também a presença de cada vereador que está aqui nessa sessão, o Éder, o Fabiano Coati, o Francisco Pinheiro, o Helder, o Jorge Machado, Juliana, Maurício, Ricardinho, o Verbinho e o Dinho. Acho que eu segui a ordem alfabética, né? Estar com todos vocês aqui é bastante significativo. Eu queria também agradecer a presença de cada um dos servidores, colaboradores, acho melhor essa palavra, que estão desenvolvendo com a gente uma administração compartilhada, comprometida na administração da Câmara. Destaco aqui a presença de todos os coordenadores, diretores que estão aqui e que têm construído com a gente essas diretrizes e essas linhas de trabalho que a gente vai estar compartilhando com vocês. Além disso, eu vejo um sentido que tem significado, porque quando a gente vem aqui na tribuna compartilhar o trabalho da Câmara, a nossa Câmara, eu acho que tem, com certeza, um cenário de interesses comuns, né? Nós não estamos falando de algo que é divorciado da nossa realidade. Nós estamos falando de algo que nos interessa de perto, não é? E de uma possibilidade de estar desenvolvendo a vereança. Desse cenário comum e desse denominador comum é que eu queria pontuar com vocês algumas marcas desses processos. Mas eu peço licença primeiro, de antes de estabelecer metas, antes de dar o tom, as linhas de trabalho, eu queria destacar 3 pontos. O primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: eu agradeço demais o carinho com que a maioria das pessoas aqui me chama de professora. Acho que já é cultural. Mas eu queria dizer que não é como professora que eu estou aqui. A marca de ser professora é um orgulho, é uma trajetória. Mas quando a gente recebeu um convite para assumir a diretoria dessa casa, eu tinha muito claro na cabeça
que o que eu poderia agregar, o que eu poderia contribuir, o que eu poderia me comprometer, seria principalmente pela prática e pela experiência em gestão pública, pelo fato de eu ter sido secretária de Educação em 3 mandatos, de ter trabalhado na questão pública, do lado da experiência, e também pela minha formação, mestrado e o doutorado foi em gestão, planejamento e avaliação. Então, quando o Dr. Maurício me convidou para assumir a direção da casa, eu tinha clareza, eu podia ser a melhor professora do mundo, mas eu acho que eu não aceitaria um desafio se eu não tivesse passado, vivido e experimentado a grandeza da gestão pública. Existe um poeta, que é o Afonso Romano de Santana, que ele tem uma frase que eu acho lapidar. Ele diz assim, porque todo professor de universidade pode, às vezes, até se sentir no direito de palpitar sobre a realidade. O Afonso diz o seguinte, todo professor, todo intelectual tem que passar pela gestão pública. Enquanto ele não passar pela gestão pública, ele não conhece o Brasil. E é com esse tipo de observação é que eu queria, com certeza, agradecer. É um carinho, é uma... Nossa, é até um orgulho. A gente anda pela casa e eu, professora, vem cá, não é? É muito bom. Mas eu queria deixar muito claro, nesse primeiro destaque, que eu estar aqui tem um sentido que não é professoral, tem um sentido da experiência de gestão pública. Em segundo lugar, que eu queria estar destacando com vocês, é exatamente uma coisa que todos nós percebemos. É que o mundo que nós estamos vivendo, as demandas que essa casa tem tido, os desafios que nós temos encontrado, são muito fortes, muito complexos, e eu acho que, sejam os vereadores, seja o pessoal administrativo, estamos vivendo o mesmo mundo. Esse mundo que está cada vez mais, não é, tocado por redes sociais, consumismo, vulnerabilidade, velocidade, violência. Quer dizer, nós somos cidadãos do mesmo mundo. Isso é que está dando o contexto de uma realidade que a gente está vivendo. Esse segundo destaque eu não posso deixar de fazer, porque a gente não fala de gestão, não fala de uma administração, se ela não for situada. Em que mundo que eu vivo? Quais os desafios que estão postos? Que demandas que estão chegando para a gente? E eu acho que nisso nós temos também um denominador comum. Todos nós estamos sendo desafiados por essa complexidade. Um terceiro e último destaque, para daí a gente contemplar as nossas prioridades. Eu queria destacar que, nesse mundo complexo, a Câmara não está livre das contradições. A nossa Câmara está atravessada por todos esses desafios. E aqui eu queria apelar para alguma coisa do sentir na pele. Quem é vereador hoje está aqui, estamos aqui. Tem gente aqui que já teve mandatos anteriores. O Jorge Machado, o Ricardinho, o Quati, o Maurício, se eu não estou esquecendo de todos, o Verbinho, não é? Já tiveram outros mandatos. E devem sentir na pele que ser vereador hoje não é igual ao ano passado. Ser vereador hoje não é a mesma coisa que em outra gestão. O mundo mudou, não é? E essa transparência, essa visibilidade, essas provocações, essas complexidades estão tão forte presentes na Câmara que ela não pode ignorar essas mudanças e essas contradições. Por que eu estou colocando
esse tipo de abordagem, esse tipo de pontuação, que vai fazer toda a diferença a gente enxergar, administrar uma Câmara no contexto do hoje, certo? Mas sem esquecer, de hipótese alguma, que a Câmara de hoje foi construída também ao longo do tempo. Nós estamos aqui num outro contexto. Sim, estamos num outro contexto, mas não podemos perder nunca de vista que o hoje foi feito de muitas coisas da trajetória do ontem, que o hoje tem muito significado para pensar o amanhã. Eu queria aqui, inclusive, nesse momento, homenagear todos os servidores, vereadores e presidentes de Câmara que já passaram aqui por nós. Porque se nós vamos falar de um jeito de administrar, esse jeito de administrar só tem sentido porque muitas pessoas construíram essa casa. Há um professor que aparece sempre na televisão, que é o Mário Sérgio Cortella, ele diz assim: hoje, quando a gente olha um Einstein, que é uma sumidade lá na física, ele diz, não haveria o Einstein se não tivesse acontecido outros cientistas antes que colocaram os tijolinhos na trajetória. Então, pensar a Câmara hoje, não podemos, em hipótese alguma, esquecer de tudo que já foi construído e que nos dá esse sentido que nós podemos ter a partir de agora. Inclusive, acho que os nossos servidores que estão aqui são testemunhas, vereadores também, que a nossa Câmara ela é referência aqui no sul de Minas, em outras cidades, porque ela tem uma trajetória construída. E isso é muito bom. Você ser uma referência significa que há um planejamento, há uma organização. Só que o grande desafio do mundo, colocado para nós, é o seguinte: se você deixa estar para ver como é que fica, perde o bonde da história. Ou seja, é uma referência? Ótimo. É uma trajetória? Ótimo. Mas o que podemos agregar? Porque quem para, perde o bonde da história. E é nesse sentido que nós aqui estamos colocando algumas marcas para que a nossa contribuição seja avanço, para que a nossa contribuição faça sentido. Porque, senão, você vai simplesmente reiterar o existente e, quando você fica como está, sem acompanhar as demandas do mundo, você corre o risco, com certeza, de não produzir resultados ou respostas para a demanda da sociedade. Existe uma frase que eu acho muito bem-vinda. Ela diz assim: loucura é você fazer as coisas sempre do mesmo jeito e querer resultado diferente. Então, nesse sentido, nós temos que estar atentos e alertas para as demandas, nós temos que estar abertos para a complexidade, para todas as provocações que estão chegando para nós, enquanto vereadores, enquanto servidores, enquanto casa, enquanto Câmara, para exatamente dar conta de responder, de contribuir e de agregar. Com essas três colocações, eu comecei dizendo apenas que não me vejo professora aqui, mas me vejo agregando gestão pública. Em segundo, o mundo complexo que nós temos à nossa volta e uma Câmara que, no momento, também não está isenta das contradições. É uma Câmara que está provocada por todos esses desafios. Tendo essa moldura, quer dizer, eu não podia entrar ao processo A ao processo B. Em que moldura? Não é? Em que tipo de demanda? Então, com essas anotações, eu vou entrar agora em algumas marcas que nós estamos traçando, que nós estamos
construindo juntos. Acho que dá para... Precisa apagar a luz, gente? Senão eu me sinto fora. Dá para ler? Ué, não dá para ler aceso? Fica mais vivo, não? Senão a gente fica meio... Então, linhas de trabalho. Quais são as marcas da gestão atual na Câmara, não é? Para que a gente possa ter uma ideia de como que a gente está respondendo ao mundo, como que a gente está respondendo ao ser vereador nessa atualidade. Então, vou abrir 5 linhas para que a gente veja as características, as prioridades. E em cada uma dessas linhas, eu vou exatamente dar exemplos de como que todos os servidores que estão aqui presentes têm construído comigo essa maneira de administrar. Primeiro, gestão com planejamento. Segundo, gestão participativa. Terceiro, gestão técnica, e tudo com base jurídica. Quarto, gestão de processos e sistematização de procedimentos. E, como resultado, não apenas eficiência, mas a busca de eficácia, que nós vamos exatamente também exemplificar. São 5 linhas de trabalho. Não foram escolhidas porque são as mais bonitas ou são as mais populares. Foram escolhidas para exatamente pontuar as demandas e desafios que a Câmara tem vivido. A nossa Câmara cresceu muito. A nossa Câmara tem vivido muito trabalho. Por quê? Porque quando você coloca essas características, não é uma gestão simplificada. Ela é uma gestão que pontua, que busca, que vai, analisa. Então, com certeza, a gente vai perceber esse tipo de trabalho, né? Eu vou agora pontuar muito em termos de exemplo. Nós não estamos aqui para teorizar. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês exatamente o que está sendo feito com esse tipo de prioridade, né? Então, nós vamos lá. Em primeiro lugar, a gestão com planejamento, né? Planejar, tá? É alguma coisa que eu acho que cada um aqui deve sentir na própria casa, na própria vida, que com a correria do mundo, com a velocidade do mundo, se você não planejar, você pode, às vezes, não responder ao teu eleitor. Ou você pode, às vezes, perder prioridades e deixar acontecer. Então, quando a gente olha, o que é o planejamento? Processos racionais. Pôr a cabeça para pensar. Fala chique, processo racional. Mas fala miúdo, pôr a cabeça para pensar. E, se você não pensa, alguém pensa por você. Isso é certo. Pode observar, se você não pensar a sua vida, alguém pensa por você e você vai ser refém de alguém. Então, pensar para tomar decisões, para usar melhor os recursos, os prazos e para alcançar os resultados, né? Então, o planejamento, ele acaba sendo uma característica humana. Bicho não pensa. Bicho executa por atavismo até. Mas ser humano pensa. E quem faz curso de administração, tem alguns aqui que já fizeram administração, outros estão cursando. A ciência da administração tem provado para nós que tudo que é feito com planejamento dá mais resultado, né? Então, nós estamos buscando uma base para fazer uma gestão planejada, ou seja, pensada, né? Analisada, para que a gente não fique refém dos acontecimentos que a gente vai tendo pelo mundo. Aí, veja um pouco, qual é o papel da gestão, aqui na gestão com planejamento,
eu vou sempre pontuar. Qual é o papel da diretoria geral aí? A diretoria geral, ela é sempre a articuladora de interfaces, de interesses. Ela vai sempre estar, quando tem mais de um interesse, você às vezes tem que gestar conflitos. Ou seja, existem opiniões, existem pontos de vista, você precisa fazer o encontro de diferentes setores para que o planejamento caminhe bem. Então, a gestão da administração que a gente faz é exatamente esse papel de assegurar para não cair no imediato, não cair no casuísmo, não cair no protecionismo. Ela é técnica. Muitas vezes, ela pode não atender uma demanda imediata, mas ela precisa ter critérios, estabelecer parâmetros, buscar para que todos sejam atendidos. Então, esse é o papel da direção geral. Ela tem que estar constantemente em articulação com cada diretoria, com cada servidor, para que as coisas aconteçam e caminhem, né, no interesse comum. Tá? Aqui a gente tem, eu me sinto muito à vontade de estar falando, porque todos os servidores que estão aqui, acho que o tempo todo, né, a gente tem, chama um, não, então chama o outro. Vocês devem ver, em todos os momentos, a gente está em interface, setor com setor, para que as coisas planejadas sejam coletivas, para que elas caminhem. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para que a gente perceba o dia a dia da administração geral em articulação com todos os setores. Tudo que é feito aqui, a gente faz um planejamento e faz um checklist. Seja um evento, seja um tipo de realização. Acabou aquele evento, todo mundo está acostumado, inclusive agora, a última festa da cidade foi até interessante, porque as pessoas na segunda, logo imediata, perguntavam assim para mim, Terezinha, não vai ter reunião? E fizemos, só que fizemos na sexta, como era o nosso hábito, porque você planeja. Acabou de ter aquele evento, você vai ver o que funcionou e o que não funcionou. E a gente tem percebido que de janeiro a outubro, como é que a gente vai falando a mesma linguagem, como é que a gente vai lembrando das mesmas coisas, e as últimas reuniões, praticamente, você não tem lá muita coisa para acrescentar. Estamos afiados dentro daquelas perspectivas. Né? Planejamento de compras e atividades, também feito, né, para que a gente, quando a gente entramos em janeiro, a gente passa, né, por processo tudo de compra, licitação e etc. Mas é preciso planejar o melhor possível para que você não fique com algo faltando. Então, esse planejamento é um planejamento lento. Sim, porque você tem uma série de legislações para atender. Eu costumo brincar, e outro dia eu trouxe um recorte de jornal que mostrei para o Maurício, que no mês de junho, o jornal O Globo publicou um recorte pequenininho assim, que o presidente da República, Michel Temer, ele estava mandando licitar árvores de Natal para o Palácio do Planalto. 3 árvores. E a notinha dizia tantos anjos, tantas luzes, tantas flores, etc, etc. O que me chamou a atenção? Em junho, 2 coisas me chamaram a atenção. Em junho, o Michel Temer, primeiro, tinha quase que certeza que ele ficava para o Natal. E, em segundo, comprar a árvore de Natal em junho. Eu digo que aqui, né, nós somos um pouco mais rápidos. Né? A administração federal deve ter muito mais meandros que façam o processo andar ainda muito mais devagar. Mas aqui a gente tem que olhar, é uma compra direta, está lá a Vanderlane do controle interno, pode, não pode, abre, cotação de preço. E reparem, aquilo que a gente disse antes, ser Câmara hoje é vitrine.
Ser Câmara hoje não é igual ao tipo de embaçamento geral que havia no país. Nós estamos, enquanto Câmara, defendendo cada um de nós. Pode ser um pouco demorado, não tem problema, mas a nossa preocupação é planejar com o máximo de antecedência possível para que as coisas sejam adequadas, né? Planejamento de custos. Aí o Renato, do financeiro, está aqui comigo. Nós trabalhamos todas essas questões de custos desde a LDO. Qual era o hábito? Não estou falando que estava errado ou que estava certo. Qual era o hábito? O orçamento, vocês já viram o tamanho que é. Normalmente vem lá, Ctrl+C, Ctrl+V, e você vem por gerações e gerações trazendo. Ah, faltou um recurso aqui. Liga, suplementa e vai. Não é? Porque era o costume, era a cultura. Hoje, a gente percebe que tem que ser muito mais planejado para que eu não precise de ficar ligando para suplementar. Então, esse exemplo aqui, nós temos vivenciado. Quinta-feira mesmo nos reunimos para exatamente, quer dizer, estamos nos reunindo sempre, mas agora preocupado com a LOA, não é? Para que tudo seja pontuado, para que dê exatamente essa independência de mecanismos de suplementação em 2018. Além disso, nesse planejamento, nós aprendemos muito juntos, o financeiro, o legislativo, o controle interno, porque o orçamento era muito detalhado, eram 120, se eu não tiver com o número exato, Renato, mas 120 rubricas. Hoje, conseguimos juntar com a racionalidade do que está sendo demandado, isso aqui pode juntar com esse, estamos em 93, mais ou menos, rubricas. O que significa isso? Uma flexibilidade maior para não ficar amarrado na rubrica estreita. Ela seja mais interface, ela seja mais interdisciplinar. Né? São todos exemplos, vamos dizer, que a gente mostra que o planejamento funciona. Peguei pequenos exemplos de coisas mais concretas, né, para que a gente perceba como é que a nossa equipe trabalha e como é que é necessário que um setor sente com o outro do que a gente trazer pronto e declarar. É assim. Né? Temos vivido situações impressionantes. Assim, às vezes a pessoa fala, não, isso aqui está ótimo, vou levar. Tá. Quando você chega e abre para 3, 4 sentarem, outras ideias aparecem. E é nesse sentido que eu queria puxar a segunda linha. Quer dizer, planejar é preciso? Sim. Não é? Mas, principalmente, coletivo. Principalmente, democrático. Eu acho que eu estou falando Padre Nosso para o vigário. Por quê? Porque ser vereador, por excelência, é ser democrático. Nenhum vereador vive sem o coletivo. Não é verdade? Vocês exercitam na medida em que vocês envolvem o povo. E hoje, no mundo atual, eu preciso ser coletivo. Agora, essa gestão participativa não é porque é mais bonita, é uma moda. E agora eu ouvi dizer lá no Fantástico que a gestão é participativa. Não é modismo. Tá? Porque se fosse modismo, o Fantástico de uma semana para outra já mudou de ideia. Certo? Aqui a gestão participativa, ela tem alguns fundamentos que eu acho que vocês compartilham, enquanto vereadores, principalmente comigo. Primeiro, por que ser coletivo? É mais fácil de lidar com a realidade. Muito mais fácil. Não é? A própria realidade já pede passagem e pede participação. Vocês conseguem um eleitor hoje sem participação? De jeito nenhum. Então, a própria realidade já pede democracia. Tá? Em segundo lugar, a ciência está provando para nós
que, por exemplo, a biologia não dá conta de um caso. A biologia, às vezes, vai lá com a engenharia para resolver um problema. Ela já é interdisciplinar. Então, a ciência também está pedindo para dar as mãos. E o mercado. Nós não estamos aqui em empresa de lucro. Mas, se você observar, as grandes empresas já perceberam que, quando elas trabalham no coletivo, elas têm uma pessoa que trabalha para elas com mais compromisso, com mais envolvimento, com mais possibilidade de participação. Então, a nossa gestão, vejam, tem essa marca da participação. E vou falar uma coisa que eu não sei se vocês concordam, mas para provocar. Ser autoritário é mais fácil. Autoritário faz, busca, vai, fecha e não quero saber. Não é? O autoritarismo é mais rápido, só que ele não traz os resultados, o engajamento, o compromisso, o eleitorado junto, em comparação com a democracia. Né? Então, nessa marca de gestão participativa, vou trazer alguns exemplos para vocês. É no dia a dia. Se eu ler um manual, como fazer gestão participativa, posso seguir até o Google. Só que não adianta. Para você fazer no dia a dia, e com aquele tipo de vontade de fazer, você precisa acreditar, ser coletivo. E eu não consigo entender, no mundo de hoje, acho que é impossível uma pessoa que não aprenda com os outros, uma pessoa que não seja coletiva. Então, hoje, não é só seguir o manual. Vamos seguir o manual da gestão compartilhada. Você pode seguir, mas você pode, muitas vezes, deixar escapar muita coisa. Não é? Se você não acreditar, se você realmente ser uma pessoa coletiva e ter essa paciência do coletivo. Envolver todo mundo nas decisões. Isso é uma marca da gestão participativa. Com isso, maior compromisso, interação, aprendizagem. A gente aprende, todos aprendem. Não é? E, para isso acontecer, tem que haver transparência e compartilhamento de informações. Não é? E, quando a gente está no conjunto, não sei se vocês já observaram, as pessoas esperam que você dê retorno. Você cobra, você pede, você faz junto, mas se não der retorno, desmoraliza. Tá? Agora, essas características da gestão participativa, a gente vai construindo com o pessoal. Então, quando marcou o dia de eu estar aqui, na quinta-feira, eu até, pelo WhatsApp, falei para todo o pessoal, olha, eu estou convidando vocês para estar comigo lá no plenário, porque o que nós vamos falar é exatamente o que nós estamos fazendo, com esse tipo de reforço, de sinalização de uma realidade que está acontecendo. Né? Porque senão seria algo assim que bonito de falar, mas que não está acontecendo. Alguns exemplos da gestão participativa que a gente traz para vocês. Acho que aqui é uma marca muito forte. O ponto de partida nosso aqui no dia 10 de janeiro foi ir em cada setor e ouvir. Ouvir as demandas. Tá? Porque não houve uma transição de administração de diretoria geral me dando um diagnóstico X ou Y. E eu achei isso ótimo, porque é muito bom que você saia da base. Não é? Isso é um ponto fundamental para a gente ter começado junto. Então, esse é um exemplo. Começar ouvindo cada setor, demandas e prioridades. Temos feito reuniões quinzenais.
tá? Porque você não adianta falar, primeiro dia eu ouvi, depois sumi, né? E não é só quinzenal. Eu canso também de trabalhar com o pessoal que qualquer coisa que queira, achei até melhor voltar minha porta para a porta de vidro, que quando eu tinha posto a porta que não era de vidro, era para tentar nas reuniões a gente não se distrair. Mas eu percebi que nós somos vitrine. E nessa vitrine a gente precisa estar exposto mesmo, porque é o dia a dia, toda hora, as pessoas conversam com a gente, buscam, né, para estar participando. Tomada de decisões juntos. Agora, vocês podem perceber que esse desenho aí não está dizendo que gestão democrática cada um faz o que quer. Dá muito mais trabalho. A gestão democrática, ao compartilhar, o que é o papel da administração, da diretoria geral? No bom sentido, cobrar. Cobrar o quê? Não para afrontar. Cobrar aqui tem o sentido de monitorar. Está dando certo? Está vindo? Faltou? Por quê? Quantos dias? O que demora? Por que está demorando? Hã? Então, esse é o sentido de tomar decisões, para que você esteja dentro da situação e possa monitorar. Tá? Gestão de interesses e conflitos, porque, com certeza, cada um pensa diferente. Mas, ao pensar diferente, achar o ponto comum. E a gestão participativa puxa uma coisa muito interessante, que a gente começou a fazer agora em agosto. O grupo do financeiro, do jurídico, de compras, de licitação, nós começamos um curso, um grupo de estudo, toda segunda semana do mês, na terça, quarta e quinta da segunda semana do mês, nós estamos estudando 1h30, das 4 às 5h30. A gente vai lá para a Escola do Legislativo. O que é estudar? Você fala, Terezinha, aí você está de professora. Pelo contrário, na vida, todo mundo é aluno, a gente é professor de alguma coisa, né? Mas o grupo está estudando e nós vamos estender esse grupo de estudo para os outros setores. Estamos tendo a colaboração do Instituto Técnico Federal, que também vai... Porque, no momento, esse pessoal nosso aqui, nós sentados lá, cada mês é um que trabalha o assunto. Tem gente que está até aprendendo a ser professor, né, Vanderlei? Então, assim, num mês, o grupo estuda, e aí o Tadeu da licitação, porque todo mundo aqui tem que entender de licitação. Todo mundo tem que entender de compras. Porque, senão, um setor olha para o outro olho torto. Então, nós começamos em grupos pequenos, mas essa formação continuada, por quê? Porque na formação continuada todo mundo participa. Todo mundo participa e aprende. Terceira característica, eu vou até rápido, se tiver pergunta, mas estamos à disposição. Às vezes, depois que acaba a sessão, provocou muita coisa para ir lá e conversar, né? Gestão técnica com base jurídica. Qual que é o papel da administração, da diretoria geral? Vocês vão me dar licença, mas o Lelo brinca comigo que nesse ponto aí eu sou meio Ministério Público. Por quê? O Ministério Público aqui dentro, ou seja, tão preocupada em estar juridicamente embasado, lembrem do que a gente começou a falar. Nós começamos a falar que o mundo está nos olhando. O mundo está nos demandando. Então, uma gestão pode ser planejada, pode ser compartilhada, mas se ela não tiver com base jurídica, a gente pode perder o bonde. Não é? Então, essa gestão técnica, ela tem uma razão de ser. Não é porque, eu tenho medo da mídia, não, eu tenho medo do povo, não. É técnica com base jurídica, porque, por excelência, quem são os cidadãos, representantes do povo, que têm a maior preocupação com a ética? Vereador. Lembra da palestra da Ana Lúcia? Ana Lúcia falou com o coração. Por quê? Porque a razão de você estar nos conformes, ela não é simplesmente burocracia. Ela é uma razão para ter também a sua ética de bem. Né?
Então, vamos dar alguns exemplos da gestão técnica com base jurídica. Primeiro, nesse ano, as atividades legislativas têm trabalhado com as comissões. E a preocupação é exatamente, se precisa de apoio técnico, chama a academia, chama a universidade, se precisa de algum técnico, não é? Se precisa do jurídico, lá o doutor Zé Anísio, apoio técnico para o trabalho legislativo. Segundo exemplo, base técnica para todos os atos administrativos. Sandra está aqui e sabe, qualquer papel para chegar para o Maurício, Laboré, todo o pessoal que trabalha comigo lá na área administrativa, pega o papel, primeiro o jurídico olha, para ter a sustentação que nós precisamos. Depois, implementação, já havia o convênio com a Unifal e o IFSUL. O convênio estava feito na administração anterior do Jorge. O que fizemos agora? Implementamos. Né? Convênio celebrado, poupa funcionar. E com essa parceria, nós temos conseguido professores de área para dar a sua contribuição. Nós temos trabalhado com muitos técnicos que têm ajudado a fazer o trabalho com base teórica para a gente, né? E a parceria com a superintendência é um braço aberto para que os professores de rede estadual, que são sociedade, são cidadãos, são eleitores nossos, com certeza, tenham formação que eles não tinham dentro das escolas estaduais. A própria superintendência veio pedir para nós, para que a Escola do Legislativo fosse o lugar, o cenário, e a gente arrumasse a programação junto com a Escola do Legislativo, o Hermes está ali. Estamos realizando a gestão pública e o projeto da Escola Cidadã. Por que eu coloquei base técnica? Porque são iniciativas técnicas, que também tiveram a aprovação do jurídico. Né? Ainda mais, todos os atos, portaria, vai para primeiro lá para o Zé Anísio. Né? Tem uma instrução normativa, vai para o Zé Anísio. Tudo lá para o jurídico. Fizemos um trabalho agora, esse ano, de revisão de todos os contratos de licitação. Tadeu não está aí, mas está Rodrigo, né? Que é o nosso pregoeiro. Todos os contratos, aperfeiçoamos todos os editais. Vocês falam, era ruim. Gente, é aquela ideia da construção. Tudo que está acontecendo pode ser agregado. Tudo que está acontecendo pode ser aperfeiçoado. E a gente foi exatamente num trabalho junto com licitação, compra e jurídico, revendo todos os editais. No momento, nós já fizemos 15 pregões, né? E estamos com 10 em andamento. Ou seja, todas essas licitações em curso de janeiro para cá. Quer dizer, muita coisa andou. Então, você fala, que demora, tem hora que dá até aflição. Né? Sei lá, às vezes o Coati passa lá e fala, oi, como é que é isso? Né? Espera lá, Coati, está indo, está chegando. Né? Porque nós estamos exatamente dentro dessa trajetória. Revisão e providências, isso nós estamos tomando, está entrando na licitação, Rodrigo, acho que vai entrar amanhã, toda a licitação da parte de informática, que é exatamente para garantir que nada seja pirata, tudo seja oficial, quer dizer, a Câmara passada limpo em todos esses detalhes técnicos e jurídicos. Pulei. Gestão de processos, já estou quase completando, mas as marcas gerais. Né? Bom, com esse tipo de andamento, preocupação, planeja coletivo, tecnicamente e base jurídica. O que podia acontecer? Nós começamos, com certeza, com toda essa vivência, a criar normas, instruções normativas. Foi até interessante. Nós tivemos uma espécie de auditoria aqui da Unifal, que foi o Paulo, a nosso pedido, que veio para poder dar ideias de como aperfeiçoar essa Câmara dos dias de hoje, com base no passado, mas enxergando o futuro.
E uma das coisas que o Paulo nos disse foi exatamente essa. Aqui precisa ser tudo regulamentado, os procedimentos precisam estar no papel. Eu convido vocês, vereadores, e vocês vão estar, se vocês entrarem no site, no Legislador, lá no Legislador, nós já temos 4 instruções normativas publicadas. O que é uma instrução normativa? É dando conhecimento de como é que acontece cada procedimento aqui dentro. Para você, vereador, é ótimo para conhecer e para nós é melhor ainda, porque você lendo aquilo, vem, pergunta o que é isso e daqui a pouco até aperfeiçoa. Não é? Qual a nossa ideia? Quantas instruções nós já fizemos? A primeira foi formação, porque logo em janeiro o Rodrigo veio pedir para fazer curso em Varginha. E aí, dá para um servidor e não dá para o outro? Qual o critério? Vamos estabelecer uma instrução. Qual é o critério para dar curso para os servidores? Né? Essa já está pronta. A instrução de compras, Vanderlane, Crisley, quem mais? O Tadeu, a licitação ajudou, fizemos, o jurídico já deu o aval. Essa instrução de compras também já está lá no site. Terceira instrução, licitações e contratos. Não foi a cabeça do Tadeu só. É Tadeu, Rodrigo, Vanderlane, às vezes chama o financeiro, chama compras, para você aperfeiçoar e já está pronta, está lá no site. Informática, também está no site. Uma instrução para dar as normas de segurança da informática. Está lá no jurídico, saindo do forno, amanhã, a 5ª instrução. Amanhã, hein, doutor? Segurança, higiene e saúde no trabalho. Jorge Machado ajudou, porque a gente não sabia que o Jorge é técnico de segurança do trabalho. Montamos comissão, porque todas essas instruções foram montadas por comissão. A gente pegou as pessoas, quer dizer, a gente escolheu pessoas que podiam agregar e, de repente, o Jorge até entrou na comissão de segurança e estamos lá agora tomando as providências já. Ela ainda não entrou no site, mas vai entrar essa semana. Veículo e transporte. Fizemos junto com os motoristas, a Sandra e o Zé Anísio, junto, criando normas de veículo e transporte, que também, a estourar até a semana que vem, entram no site. Estamos terminando uma instrução preocupado com o protocolo, como é que protocola, como é que tramita documento, como é que sai da portaria, como é que vai para o Maurício. Está na 7ª. Todas já em funcionamento. No site está até número 4. Tá? Mas, por favor, fiquem à vontade, busquem, leiam. É um enriquecimento. Se o vereador, como representante do povo, ler e ainda perguntar ou dar sugestões. Qual é a nossa intenção? Até o final do ano, nós vamos fazer um livrinho. Nós estamos discutindo fazer um e-book, livro virtual, isso já está lá no Legislador. Mas a gente está querendo exatamente fazer um manualzinho, gestão dos processos. E até o final do ano, outras vão surgir, com certeza. Por último, a última linha de trabalho que a gente abriu lá. Planejamento participativo, técnico e jurídico, procedimentos sistematizados, principalmente na 5ª linha, que é agregar eficácia com eficiência. Eficiência, gente, é fazer bem feito. Ótimo. A eficácia vai além. Fazer não apenas bem feito, mas fazer o que deve ser feito. Vou dar um exemplo até de um filme. Não sei se vocês lembram, se eu não estou trocando as bolas, mas no filme O Carteiro e o Poeta, parece que tinha lá, não sei se é lá, que tinha um moço do correio que era expert em bater carimbo. Batia carimbo o dia inteiro, milimetricamente, nem para cá, nem para lá. Ele era eficiente em bater carimbo. Um dia alguém perguntou para ele, por que você bate carimbo aí? Ele não sabia responder por que o carimbo estava batendo ali. Ou seja, muitas vezes estava simplesmente burocratizando um procedimento que podia ter sido dispensado, porque não tinha sentido nenhum do bater carimbo, naquele contexto. Então, quando a gente
toma essas preocupações compartilhadas, planejadas, com base técnica e base jurídica, a gente tem um significado, que é a Câmara de hoje respondendo demandas para que seja não apenas bem feito, mas que a gente reveja se o que precisa ser feito está sendo feito. Vou dar alguns exemplos aí. Quer dizer, quando você faz eficaz e eficiente, daí você vai efetivar. A gente fala assim, até o efetivo, né? É interessante, vocês sabem que a Câmara chamou 3 efetivos, que depois de um estágio probatório que se tornam efetivos. Aqui nós temos uma, acho que a Arlete estava ali. Né? Então, olha o sentido do efetivo, a palavra. Quer dizer, eu quero que alguém que depois do probatório passou, etc., efetive coisas. Efetivar é fazer eficiente e eficaz. Né? Olha a riqueza do nome de quem é efetivo. Tá? Então, vou dar alguns exemplos. Desde o começo, nós estamos tentando economizar. Né? O uso do tablet, nós já fizemos até uma conta de que reduziu a parte de papel. É cultural, é histórico e vamos indo. Cópias de muitas portarias, outros mecanismos burocráticos. Quando a gente entrou, eram 8 cópias de cada portaria. A pergunta que... Bem feita, eficiente. Qual a pergunta do eficaz? Precisa das 8? Então, vamos contar. Essa é para a diretoria tal, essa é para tal, essa é para tal, para tal. 5. Diminuímos. Né? Então, são olhares que vão acrescentar e agregar. Né? Avaliação de desempenho, que a gente faz para o servidor efetivo, ou que está em estágio probatório. O formulário revisto, inclusive com a ajuda do jurídico, que está exatamente acompanhando o trabalho. Depois, estamos licitando, entrando em licitação, quer dizer, a Câmara é ótima, organizada, tem RMX, tem vigia, tem isso, tem aquilo, mas precisamos melhorar, né? A eficácia. Então, estamos implementando, vai ser implementado, o sistema de câmeras de segurança na Câmara. Transparência no site. A gente até responde, o site era bastante transparente, mas agregamos alguns outros ingredientes na linha, até muitas vezes, até do Ministério Público, nessa linha de trabalho, colocando todas as despesas, todas as quantias, o site é totalmente transparente aí. Comunicação interna. Então, nós temos um estagiário lá na informática, que é o Tiago, que está desenvolvendo aplicativos de mailing, está desenvolvendo depois aplicativos de projeto de lei, essa coisa toda, para que a gente faça, além do eficiente, o eficaz. Todos os cursos, eventos, simpósios, etc., a gente imprimia o certificado e mandava para a pessoa. Hoje, a gente dá o certificado só para o palestrante. Tá? O aluno, ele entra no site e imprime o certificado se ele quiser. Então, são coisas, quer dizer, certificado é eficiente? Sim. Online, eficaz. Tá? São exemplos da história. Enfim, chegamos a um momento em que eu posso dizer para vocês que aqui eu não quis ser muito cansativa. Poderia até ter uma segunda parte, que eu achei que não devia ser hoje. Os setores de comunicação, Escola do Legislativo, o Departamento Legislativo e o Jurídico, tem muita coisa para contar. Não é? Mas a gente quis apenas hoje, em linhas gerais, trazer as marcas do geral. Mas muita coisa ficaria meio cansativo e a gente até passa do tempo. Mas eu queria finalizar dizendo para vocês exatamente que a atividades e gestão de processos estão acontecendo, estão em desenvolvimento, não param, não é? E estão abertas para as contribuições que todas as pessoas queiram trazer, que todas as pessoas
possam contribuir. Aí, então, o nosso recado. Eu agradeço mais uma vez a atenção, a participação de vereadores e, principalmente, convido, muitos vereadores passam lá, perguntam uma coisa, perguntam outra. Aquilo que a gente disse, às vezes o atendimento não é imediato, mas todas as demandas são encaminhadas. E a gente quer que vocês compartilhem conosco dessa linha de trabalho para dar a base jurídica, a base técnica, a base de organização e de planejamento que eu acho que todo cidadão quer da parte do vereador, da parte da Câmara. No primeiro dia que eu vim aqui na casa, eu participei de uma reunião com o doutor Maurício, o Jorge Machado estava junto, não sei se a Sandra também estava junto, foi o dia que eu cheguei aqui, dia 10 de janeiro. Nesse dia, eu lembro que o Jorge falou uma coisa, que a Câmara existe porque existem os vereadores, não é? Ou seja, toda uma organização administrativa para fazer acontecer a vereança. Eu reforço, a Câmara existe sim, não o vereador enquanto pessoa, não é? Mas enquanto representante do povo. E que a gente consiga agregar cada vez mais, porque essa casa é para que os vereadores aconteçam, que a vereança seja a melhor possível. E como diz o Caetano, que gente é feito para brilhar. E que vocês consigam brilhar o máximo possível. Obrigado, gente. Terezinha, você foi brilhante. Eu achei muito bom, muito boa a sua exposição, muito clara, muito objetiva, educativa. E acho que você pôs em palavras o que a gente tem feito, né? Eu me vi ali junto com você, à mesa. Nós estamos assim acompanhando exatamente o que você está fazendo. Quer dizer, você iniciou dizendo dessa sua experiência com gestão e, de fato, você é uma profissional assim muito especial, muito diferenciada. E a casa, eu, em nome da mesa, em nome dos vereadores, agradeço profundamente, né, essa dedicação que você tem a essa Câmara, a nós, vereadores, aos colaboradores, como você diz. Muito importante o que você mostrou aqui agora, e eu acho para poder ficar claro, né? Assim, todas essas formas de gestão, todas essas características dessa gestão sua, que é nossa, e como a gente tenta levar a sério, ser um profissional sério, né? Te agradecer demais por essa generosidade de vir colocar isso para nós aqui hoje. Agradecer a todos vocês que, depois de um dia cansativo de trabalho, ainda se dispuseram a vir aqui. Agradecer ao Roberto, que tem uma paciência para poder ajudar essa casa de certa forma. Por trás de toda grande mulher tem um grande homem, né, Roberto? E eu vou colocar agora a palavra franca. Se algum vereador quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, está aberta a palavra franca. Pela ordem. Com a palavra o vereador Carlos Pinheiro. Eu só queria parabenizar a Terezinha quando ela colocou de uma forma brilhante o ontem, o hoje e o amanhã. Se nós realmente não valorizarmos o que já foi conseguido em gestões passadas, nós não estaríamos aqui hoje. Perfeito. E se nós não valorizarmos todo o contexto da Câmara Municipal hoje, nós não teremos a eficácia e a eficiência amanhã. Meus parabéns para você. Obrigada. A gente está à disposição. Às vezes, hoje, pelo adiantado da hora, as perguntas ficam até de dever de casa, né? Mas estamos abertos. Eu sugiro que a gente possa pensar mesmo, se algum vereador quiser voltar na próxima semana, ou futuramente, porque inclusive tem 3 vereadores que vão sair de viagem agora. Isso. A gente pode deixar para a semana que vem, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. À disposição. Mas fica... Alguém mais? Fica assim, então, o meu mais profundo agradecimento por sua dedicação a essa casa e a essa gestão. Você, de fato,
Quer dizer, a sua gestão, eu tenho a impressão que isso é a opinião de todos nós, superou em muito as expectativas que nós tínhamos em relação à sua capacidade de ser uma gestora do nível que essa casa tem. É uma coisa assim muito, muito única. Nós somos pessoas de muita sorte de ter uma gestão que é técnica, que é humana, que é solidária, é muito diferente de uma vez, e que também é política. Quer dizer, nós temos um conjunto de valores dentro de uma mesma pessoa, de uma mesma gestão. Eu acho que isso faz toda a diferença, esse equilíbrio que a casa consegue ter, apesar de todos os supapos, todas as invasões que a gente e os ataques que a gente sofre, talvez por isso mesmo. Eu acho que o Pinheiro falou uma coisa muito importante, que é essa historicidade que você colocou, né? Uhum. Quer dizer, nós temos mesmo que prestar uma homenagem a quem construiu essa casa até hoje. O Jorge está até hoje, eu achei muito curiosa a história dele estar lá junto, construindo normas de segurança com vocês, quer dizer, todo mundo no que pode participar está lá participando. Nós temos pessoas assim que estão há tantos anos aqui, que elas merecem muito e reconhecem como elas são valorizadas hoje por essa gestão. Uhum. Quer dizer, muito mais do que dizer você é antigo, ao contrário. Você, por ser uma pessoa antiga nessa casa, é que você merece ser valorizado. É o contrário. Quer dizer, a voz que essa gestão fala é de valorizar o servidor efetivo, valorizar o colaborador, como você mesmo disse, né? Fica aqui o nosso profundo agradecimento a todos, mas eu achava que a Terezinha precisava de vir a essa explanação, assim, porque às vezes no silêncio a gente trabalha, algumas pessoas maldosas não têm noção, né, de tanto trabalho que a gente tem e ficam inventando moda, criticando, assim, não tem a mínima noção do que está acontecendo. É muito sério o trabalho que está sendo feito e quando vocês forem olhar, Pinheiro, dá uma olhada no site para ver essas instruções normativas, são calhamaços assim, explicando passo a passo do que cada coisa tem que ser feita, por isso que vai dar um livrinho. E essas instruções, as 4 que já estão no site e as outras que vão entrar, eu convido mesmo, vocês vereadores, leiam, porque elas estão postas em processo, podem ser aperfeiçoadas, mas a gente tinha que ter um primeiro ponto de partida, né? Uma primeira sistematização. Quando o moço lá da Unifal falou, vocês tinham que ter procedimentos sistematizados. Aí eu falei, não, mas já estamos fazendo. Naquela época a gente tinha 2 ou 3. Já prontas. Né? Já prontas. E ele falou, olha, eu nunca vi. Veja, nós somos referência, Câmara, desde um passado aqui em Três Corações, e eu acho que para a gente continuar sendo referência, nós temos que ter coisas para oferecer, porque as outras câmaras muitas vezes não têm isso, né? E a gente pode continuar sendo referência. Tá? Desde o trabalho das comissões, como você colocou muito claro ali, né? A gente tem sido mesmo referência para muitos outros colegas. Né? Gente, obrigado, eu estou à disposição. Tá?